presença de Maria Mãe Santíssima, de Deus Nosso Pai, de Adolfo Bezerra de Menezes, os demais espíritos simpáticos à causa. É com o coração cheio de alegria que nós nos encontramos aqui para mais uma oportunidade de ouvirmos ensinamentos que podemos colocar em prática na nossa vida e, com isso, vivermos e aprendermos a viver o amor que o Mestre Jesus nos ensinou, contando com a proteção de Deus Nosso Pai, dos nossos anjos da guarda. Damos por início a atividade da tarde de hoje. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Bom, o Rogério, gente, dispensa apresentações, né? Porque o nosso querido Rogério está sempre no nosso coração e acredito que todos já conhecem ele. Então, para não falar do nosso querido palestrante. Boa tarde a todos. Cheio de rostinho querido. Dá vontade de descer e beijar cada um. Mas fica um beijo à distância. Quem quiser também botar as cadeiras para cá, quem está nesse canto não vai ver. Ah, tá para ver. Não, então põe as cadeiras para ali, não tem problema. Pode levar sua cadeirinha, senão não perdeu. Bem alegre, bem produtiva e bem serena, para que a gente possa, com serenidade e simplicidade, crescer um pouquinho com ele na tarde de hoje. A gente ia fazer inicialmente um trabalho sobre reencarnação. Aí a Fátima, que nos convidou, disse: olha, como o departamento é da família, podia falar sobre família, então vamos falar sobre reencarnação e família. Aí quando a gente começou a pegar o material de família enfim, de reencarnação, deu umas 4 palestras. Então a gente vai fazer elas em 1 hora. Então a gente vai ser a gente vai pincelar um pouco cada assunto. Depois da palestra, alguém quiser uma bibliografia, detalhes, ou se alguma parte ficou estranha, pode levantar a mão, que a Fátima diz que responde. Tudo certo. Mas vamos tentar tocar então. Então vamos falar um pouquinho sobre reencarnação. Quando nós falarmos em reencarnação, nós temos que falar, como se diz, na neurofisiologia da espiritualidade. O que a ciência tem mais ou menos olhado sobre espiritualidade? Então, essa questão que agora já está nas universidades. O ano passado, a Associação Brasileira de Psiquiatria fez um simpósio internacional sobre dualidade mente-cérebro. Então, é algo que já está sendo pesquisado bastante. Enquanto existe essa ideia de que nós somos produto de uma ação cerebral, simplesmente, uma secreção cerebral, ou se existe uma mente fora que trabalha com o nosso cérebro é um instrumento. Isso se chama dualidade. Nós somos uma mente que atuamos no cérebro, até porque até hoje, com todas as pesquisas sobre o cérebro, não há um centro diretor no nosso cérebro. Várias partes trabalham em conjunto, mas nada dirige o cérebro. E nós temos um centro diretor em todo o nosso corpo, toda a nossa ação. Isso tem levado cada vez mais essa ideia de que, até os físicos trabalham isso, de que há uma consciência fora disso. Então, algumas áreas de pesquisa nessa parte é a experiência de quase-morte, as terapias regressivas de vida passada, o turnover da matéria e os estados de consciência alterada. Então, as experiências de quase-morte são relatos de pessoas que estiveram muito próximas da morte, os avanços tecnológicos levaram a isso. Então, eu vou botando os textos aqui, mas falando mais rápido, melhor. Então, depois que surgiram os ressuscitadores, ou seja, as pessoas tinham uma parada cardíaca, e havia a possibilidade de dar choque, de dar injeções de adrenalina, enfim, todo um procedimento, várias voltaram da parada cardíaca. A maioria reclamando e xingando o médico. Por que tu me trouxe? Eu estava num lugar lindo, com a minha mãe, né? E aí eles ficavam assim, alucinando.
né? Naturalmente, ela teve uma parada e começou a alucinar. Só que daí começaram a haver várias pesquisas em 2001, nessa revista Lancet, que é uma revista altamente conceituada. O Pim van Lommel foi o primeiro a fazer um trabalho com 344 pacientes, e considerou variáveis importantes: sexo, idade, crença religiosa, escolaridade, avaliação psicológica, drogas utilizadas. Então eles fazem um trabalho bem cansativo, acadêmico, tem que ser assim, né? E quais são as conclusões dele? Que ocorreu transformações emocionais, social e espiritual em todos os experientes. É interessante que ele fez um trabalho prospectivo, ele continuou acompanhando os pacientes por 10 anos antes de fazer a publicação, para ver se realmente não eram loucos, se não tinha alguma coisa assim, e realmente não só não eram loucos, como melhoraram a sua vida. As transformações foram sempre para melhor e permanentes. As conclusões do Dr. Lommel: a experiência de quase morte não é produto da anóxia cerebral. A anóxia cerebral é assim, alguns dizem assim, faltou oxigênio e a pessoa alucinou. Só que falta oxigênio para o cérebro, como se diz, né? Ele fica isoelétrico, ou seja, não tem nenhum funcionamento do cérebro. Se não tem nenhum funcionamento do cérebro, não pode haver pensamento, se ele é fruto, né, do pensamento do cérebro, se for. E a pessoa não só tem pensamentos, como tem verdadeiras viagens, nós vamos ver alguma coisinha que assim. Não há interferências psicológicas ou neurofisiológicas, os métodos químicos ou artificiais não produzem EQM. Eles tentaram fazer uma paradinha para ver se o cara saiu, o cara voltava e disse: qual é que é? Matar, né? Não deu nada. E a consciência e a memória não estão no cérebro. Veja só, isso é um cardiologista apresentando uma Lancet. Algumas evidências, alguns exemplos muito interessantes. Um do Lommel, que um jovem, 30 anos, é um jovem, né? Ele teve uma parada, e aí ele foi para um lugar lindo, e um senhor, espero que era o pai dele, que amava muito ele, que estava cuidando da vida dele, um senhor que ele não conhecia, né, obviamente, né, mas se chamou assim, se autodenominou pai: eu cuido de ti, desde que tu veio à terra, tal. Foi uma experiência muito emocionante. Ele voltou assim renovado para a continuidade. 6 anos depois ele descobre que ele era adotado, que ele não sabia. E aí ele vai atrás dos processos da adoção e encontra a fotografia do pai. Era o pai aquele que estava lá em cima. Então isso não tem como fazer uma fantasia do cérebro, porque é algo que ele não tinha nenhum registro, nenhum dado. Então é bem interessante. O outro do Peter Fenning, que é um neuropsiquiatra, eu tive a oportunidade de participar de um congresso com ele, é uma criatura assim, iluminada, ele agora está com 83 anos. Um dos casos que ocorreu com ele é um dos maiores pesquisadores na atualidade. Atualmente eles estão fazendo assim, eles colocam fotografias em cima dos aparelhos, bem junto ao teto, porque normalmente eles dizem que tem a sensação de que eles saem do corpo. Então eles têm que voltar e dizer assim: eu vi o trabalho, eu vi a ferramenta, eu vi tu me tentando me ressuscitar, para eles verem. Então são trabalhos bem metódicos. Mas isso aqui foi interessante, que ele diz assim: não, eu saí daqui, eu fui a 4 quarteirões daqui, teve um atropelamento, o senhor morreu, eu falei com ele, que ele, né? E aí depois vocês me puxaram de volta, e eles ficaram assim e foram averiguar. Realmente, a 4 quarteirões tinha tido um acidente com um carro que ele descobriu, um senhor assim desencarnou, só que aquele ficou, não voltou. Então são fenômenos bem curiosos. Teve um outro que eu fui num congresso em São Paulo, um outro pesquisador também. Ele narra o senhor trocando, o rapaz trocando as fraldas do filho de 3 anos, e o filho olhou bem para a cara dele e disse assim: troquei muitas suas fraldas. Eu acho que deve ser uma emoção que eu já botava para adoção. Mas ele disse: como é que é? Não estava me reconhecendo, eu sou teu vô, né? E aí ele achou aquele estranho, foi lá e pegou o álbum de fotografia e disse assim: olha aqui a fulana, a Beltrana. Aí começou a falar de todos os nomes com 3 anos, chegou numa parte e disse: meu carro, que era um carro que ele adorava, né? Então são exemplos assim, muito emocionantes. Assim, né? Depois terapias regressivas de vidas passadas, que são alguns terapeutas que conduzem o paciente até o útero, e às vezes eles passam por uma vida passada. E sempre há a possibilidade de ser uma hipnose. Existe realmente, e é algo bastante complexo, a possibilidade de implante de memórias, né? Então é um estudo paralelo muito interessante, eu tenho me dedicado bastante a ele também, que é a possibilidade de implantar memórias na pessoa. Numa outra palestra a gente pode falar sobre isso. Mas aqui eles resolveram então fazer uma pesquisa na Universidade
de Pensilvânia, o Júlio Pérez e o Andrew Newmore, da Universidade de Pensilvânia, ele fez trabalhos de regressão de vidas passadas, acompanhados por espectro. Está conseguindo enxergar aí? Sim. Eu vou botar aqui para cá. A lumiada é outra coisa, enxerga de todos. Mas se quiser botar a cadeira para cá, não descansa. Eu vou repetir porque tem que repetir essas coisas. Isso aqui me manda toda semana livros, artigos científicos, pesquisas, me alimenta. Então, de novo, a minha gratidão, querido. Que é raro isso no WhatsApp. E aí eles foram, e aí o que eles perceberam, tendo a regressão de memória? Que no momento que ele estava fazendo a regressão, a parte interna do cérebro, o giro do símbolo, o sistema emocional entrava em atividade. Mas a área do córtex permanecia, como se dizia, parada, né? sem movimento. O que levou à conclusão de que eles não podiam estar inventando aquilo, imaginando ou criando, mas alguma coisa emocional estava mexendo e estava trazendo aquilo. E o mais espantoso quando houve o fenômeno de xenoglosia, que a pessoa diz assim, eu me lembro que eu fui um francês e je parle français, mas falar numa outra língua, porque ele não é a sua língua mãe. Então tem pesquisas muito interessantes, como eu disse, eu tenho que pincelar todas. Outras evidências do turnover da matéria. O que é o turnover da matéria? É a rapidez com que nós renovamos os nossos hábitos, as nossas células. Então aquela picanha que vocês comeram a semana passada, aquele estômago, desculpa eu avisar vocês, desencarnou. Porque a parede estomacal todinha morre e nasce uma nova a cada 3 dias. Aquele sorriso do mês passado está no plano espiritual, porque as nossas gengivas duram 2 semanas. Todas as células morrem e nascem gengivas novas, podiam ter dentes novos. Mas gengiva assim, né? O fígado, a minha esposa sempre disse, podia ter umas 4 gerações de dentes de leite, assim, aí segurava a bronca. Fígado 5 meses, algumas células duram 1 dia e meio no nosso organismo e desencarnam. Né? Mais de 80% dos átomos do nosso corpo são trocados em 1 ano. O que mantém essa estrutura? Por que eu continuo careca e não venho aqui coisas capilares daqui nessa renovação? Né? Quase 100% das células do nosso corpo são trocadas a cada 7 anos. A cada 7 anos é uma média, algumas trocam a 5 anos e algumas duram 10 anos. Mas mais de 10 anos nenhuma dura, com exceção de alguns neurônios, não todos. Então, quando vocês olharem para a mão de vocês, eu, por exemplo, olho para essa mão aqui, se a cada 10 anos eu já tive mais de 3 mãos. Mais de 3 mãos, eu falei 3 mãos. Na verdade, 6 mãos. E o que mantém a estrutura morfológica? Né? O tal do turnover da matéria. Se em 1 ano trocamos 80% dos átomos do nosso corpo, como mantemos a forma, como mantemos a nossa identidade, como retemos a memória que a gente está trocando. Então existem cientistas que já colocam que o cérebro não produz a consciência é que produz o cérebro. Né? E os estudos de clonagem é que mais se aproximaram disso, nessa coisa de pegar uma célula e colocar no ambiente e ele começar a trabalhar de acordo com aquele ambiente, ou seja, eu pego uma célula pluripotente, boto no coração, aquela célula se transforma em coração, né? Célula cardíaca. Nós temos 200 tipos de células no nosso corpo, trilhões de células, mais 200 tipos. Mas um estudo interessante assim, é que eles tiram, por exemplo, vão ser bem grotescos, a gente já falou isso várias vezes, parece, tiram uma célula cardíaca, grotescamente ela está pulsando, não é isso, mas enfim, colocamos numa situação em que ela tem alimentação, tem todo o processo de temperatura, todas as capacidades de continuar vivendo, ela continua viva, mas vira uma ameba. Perde a especialização. Se eu pegar aquela célula e retornar ela ao coração, ela volta a ser uma célula cardíaca. E é isso que se faz com as células pluripotentes. A gente coloca células, né, com todas as potencialidades. Se eu botar aqui na minha perna, vai se tornar uma epitelial. Se eu botar no meu sistema nervoso, vai se tornar um neurônio, enfim. E aí o que eles descobriram? Que as células trazem um imprinted. Ou seja, todas as células são iguais, todas têm o mesmo DNA. Mas elas são orientadas para dizer assim, olha, tu vai desenvolver esse tipo de proteína, esse tipo de desenvolvimento, e tu vai ser uma célula muscular, tu vai ser uma célula cardíaca. Então ela recebe uma ordem. E essa ordem, ela vem de fora, não é do corpo. Assim, é uma coisa como se fosse uma mente que programa isso. Ele até coloca aí, será que nós teríamos uma digital genética? Porque eu posso pegar células de gêmeos homozigóticos e vamos encontrar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, DNA.
ligado e DNA desligado nas células diferentes. Então, cada um de nós manda o corpo funcionar de uma forma. Aquela coisa assim, eu sou nervoso, não adianta, eu sou ariano, eu sou nervoso, a gente está mandando o sistema nervoso, olha, implode, viu, não disse que era nervoso, mas claro, está dizendo que é, né? A gente está dando a ordem. Lembranças de vida passada, então, é outra pesquisa, que são de crianças que lembram de uma vida passada, como eu coloquei também, né? Inicia com 2 a 4 anos, vai de 7 a 8 anos, geralmente mortes violentas. O Barnardi pesquisou durante 35 anos, ele esteve aqui no Brasil pesquisando o Chico. O Hernani Guimarães Andrade tem esse livro que é lindíssimo. Se vocês pegarem esse livro, peguem uma caixa de lenços, que a gente chora de tão bonito que é. Em 8 casos no Brasil, ele foi colaborador do Ian Stevenson. O Ian Stevenson, 40 anos de estudos, escreveu esse livro aqui, A Reencarnação, e a Interseção Biológica, 2.300 páginas, ele separou 225 casos de 2.600 e fala o quê? Bom, funciona assim, a criança lembra, ela diz, não, que não é meu pai, que não é minha mãe, minha mãe se chama tal, meu pai, eu moro lá em Sucuri, no Ceará. Aí os pais começam a olhar meio atravessado para a coisa, mas a criança começa a insistir tanto assim, que eles vão no Sucuri, no Ceará, chegam na rua onde ele disse que morava e já sai correndo e diz, aqui é a minha casa, e começa a falar de cada um dos familiares. Então também são pesquisas muito interessantes, né? Mas a maioria desses morreram, a maioria não, quase 90 e poucos %, por mortes violentas, né? E reencarnaram num período de 9 anos, até 9 anos. Então eles tiveram uma morte violenta e por algum motivo lá da lei divina, eles tinham que reencarnar logo em seguida. Nós aqui, a média, ficamos de 2 a 3 séculos no plano espiritual. Então é o nosso normal. Então é aquela coisa de o vovô voltou, o vovô não voltou, o vovô está lá, a vovó está lá, né? A sogra está lá, 3 séculos. Mas enfim, está lá, né? A gente só tem que esperar que sejam planos diferentes, né? Estou esperando. Se ela está no mesmo, a gente então eu vou descer. E daí, coitado, eu adoro minha sogra, vai tomar café da tarde toda quarta-feira comigo. E aí então a questão era assim, eles vão atrás da pesquisa, né, e descobrem que a pessoa existiu, que a pessoa morreu, e aí então vão atrás do atestado de óbito, e a pesquisa do Dr. Ian Stevenson é essa, é pegar o atestado de óbito e ver do que morreu. E aí na pessoa, por exemplo, esse aqui morreu de um tiro e ela tinha cicatrizes exatas, marcas de nascença de um tiro. Esse aqui morreu com uma machadada, tinha machadada na cabeça. Ele tinha uma unha encravada que nunca curava e trouxe para a vida seguinte a unha encravada. Até isso, cuide da sua unha encravada. Esse aqui levou um tiro aqui assim e no atestado de óbito tinha exatamente a entrada e a saída da bala, ele tinha cicatrizes nos 2 pontos. Então também são estudos muito interessantes que levam a essa ideia. Vamos falar agora então de reencarnação em família. A gente sabe que todos nós dependemos de equipamentos para produzir melhor. E quando a gente encarna, a gente deve receber dos amigos espirituais algum equipamento para a nossa encarnação. Qual é o nosso equipamento? A alma. Eu vou repetir alguns temas aqui, né? Porque o Paulo Souza, coitado, deve estar se torcendo ali, porque muitos anos de estudo comigo, estou ouvindo tudo a mesma coisa de novo. Mas enfim, né? O que é a alma? Questão 134. Um espírito encarnado. Essa questão é para mim uma das revolucionárias do livro dos Espíritos, porque ela atende a psicologia, atende a psiquiatria, atende a neurociência, né? Na compreensão de que eu sou um espírito, mas quando encarno, recebo uma alma. Passo a ser, então eu estou Rogério, mas eu não sou Rogério. E quem me conhece de antes de eu encarnar, nem me chama por Rogério. Mas eu estou Rogério, brasileiro, enfim. Né? Então a alma, aspectos modeladores, bem rapidamente. A herança ancestral. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus a genealogia de Jesus, lembram? Filho de Davi, de Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. 42 gerações tem ali. Preparando o corpo, ou seja, preparando o DNA que Jesus já recebeu. O DNA de José, preparando o DNA de Maria para que Maria e José gerassem Jesus. Então, se a gente está no plano espiritual, posso vir como teu filho? Não é assim.
gente vem exatamente, vai mergulhar recebendo o DNA que nós estamos precisando para o nosso caminho. Então, quando nós pensamos em pais e filhos, podemos pensar assim, externamente e internamente. E isso é que é interessante a gente perceber. Né? A química psíquica dos pais, que nos falava o Chico. Né? Eles fizeram estudos muito interessantes com gêmeos separados, ou seja, gêmeos univitelinos, são aqueles que têm o mesmo DNA, mas que foram separados em processo de adoção e tiveram uma vida, às vezes, em países distantes. Aos 50 anos, 4 vezes mais genes silenciados num e ativados no outro, ou seja, o DNA era completamente diferente a forma como trabalhava. Ou seja, eles dizem assim, o meio altera totalmente. Então, isso é uma coisa legal, nós não somos, nós estamos. Nós estamos assim, e portanto podemos mexer no nosso DNA, modificar. Aqui a gente pode ver que assim, a cara de sorrisinhos aqui com uma cara de não vai dar certo, eu sei que não vai dar certo. Gêmeos univitelinos. Mas isso aqui você já conhecia, o que eu quis trazer para vocês é que 50% eles chamam de meio, nós chamamos o espírito que está teclando esse DNA, 50% é genético. E aí é meio assustador. Né? Aí é meio assustador. Então, se quiser conhecer o seu filho, conheça-se. E se quiser se conhecer, olha para os pais. Porque nós seguidamente, eu brinco muito com isso, e tá Zozinha, que a minha mãe era Zoraide, Zozinha, pode parar. Zozinha tinha um nego, né? Aí quando eu começo a ficar nervoso, eu digo, paizinho, já quieta. Né? Meu pai era nervoso, assim, né? Porque a gente traz isso. Recebeu esse material justamente para trabalhar. Né? Eu já brinquei com vocês aqui, eu sou uma pessoa extremamente tímida e extrovertida. Né? Minha esposa quer me esgoelar por causa disso. Né? Porque o que quer dizer isso? Tímido é um processo patológico, é uma doença, né? Da pessoa que normalmente é vaidosa, orgulhosa e não quer passar mal, não quer pegar mal, então ele fica todo, né, tímido. Né? Mas daí eu venho extrovertido. Então eu estou numa fila, eu vejo qualquer coisa, eu já puxo assunto. Eu pensei que já fala alguma coisa, a pessoa diz, por que eu fui falar? E é o tempo todo, assim, não aprendi essa lição ainda, né? Mas é legal que agora eu estou até exercitando isso para aprender, né, a usar a minha extroversão para trabalhar a minha timidez, o meu aquietar. Então a gente vem com uma personalidade balanceada justamente para crescer, para trabalhar os nossos processos. Né? Então a gente olha para isso. O gênero, né, que a gente vai tentar trabalhar aqui, né, a alma masculina ou feminina, vem como homem ou como mulher, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui depois, a ideologia de gênero e identidade de gênero, que está bem ligada à questão da família. Nível social e cultural, né, então eu posso ser de um alto nível social, olha ali comendo uma proteína bem purinha, com uma saladinha, então eu estou me alimentando muito bem fisicamente, mas olhando televisão, ou seja, a minha filha está sendo alimentada assim. Eu sei que vocês aqui não têm televisão em casa, mas tem gente que ainda tem. Chegaram a me falar que tem gente que assiste novela, eu disse, enfim. Né? Mas isso é o que está passando para os nossos filhos, assim, que está sendo alimentado, não importa o nível social ou cultural. Aí vem a educação e os exemplos. Né? Que claro, né, isso aqui passa naturalmente para uma criança assim. Nós transmitimos o que nós somos. E isso aqui vai passar isso aqui. Né? Isso aqui. Então, à medida que nós queremos passar alguma coisa para os nossos filhos, sejamos essa coisa. Né? A criação afetiva, eu vou passar bem rápido isso aqui. O Menem trabalhou aqueles ratinhos que congelavam, né, que é uma coisa que botavam no ambiente nosso, porque eles congelavam, que é um processo normal de todo animal. Nós também congelamos numa situação que nós achamos embaraçosa, alguns de nós trancam, e outros não congelavam, e ele foi descobrir por que uns congelam e outros não congelam, e ele descobriu que estava ligado ao hormônio do estresse, né, o glicocorticoide, mais exatamente ao receptor do hormônio. Eu largo o hormônio, eu tenho que ter o receptor. Se eu tenho o receptor, ele é assimilado ali, e aí eu consigo trabalhar a minha postura emocional, meu comportamento emocional. Se eu não tenho o receptor suficiente, ele fica solto na corrente sanguínea, e aí eu sou uma pessoa normalmente mais tensa, mais estressada, apaguei a luz, não apaguei a luz, apaguei o fogo, não apaguei o fogo, fiz aquela conta. Então essa coisa assim que nós não somos, graças a Deus. Mas ele descobriu que isso estava ligado à criação. As ratas que lambiam os filhotes, que amavam os filhotes, que cuidavam se já tinham mamado ou não tinham mamado, os filhotes
produzir, veja que interessante, uma lambida de mãe faz o cérebro produzir receptores de glicocorticoides. Olha o poder da plasticidade do nosso cérebro, do nosso corpo, quanto nós podemos mudar. Né? Aí eles fizeram aquela troca de mães, pegaram filhotes de uma mãe amável e botaram a ser criados por uma mãe neurótica, e filhotes de uma mãe neurótica a ser criados pela mãe amável, e o processo foi que mesmo ela tendo o DNA da mãe amável, ela é criada pela mãe neurótica, viraram neurótica, e os outros filhotes amados têm 2 vezes mais receptores do hormônio do estresse do que o outro. Local, nacionalidade, ancestralidade histórica, né? Se eu nasci no Brasil, no Japão, vou ser completamente diferente pela criação, então não são de natureza genética, mas sistemas de valores. Então tudo isso eu estou recebendo. Eu estou falando essa palestra para vocês aqui como gaúcho. Se eu tivesse nascido na Bahia, eu estava no primeiro slide ainda falando da gente, mãe, isso é muito bonito. Eu vou contar uma poesia para vocês, né? Mas eu já posso estar lá pelos 50 e poucos slides, porque eu nasci no Rio Grande do Sul. Um momento histórico, e eu gosto muito de Emmanuel, uma conquista espiritual que vai trabalhar com essa alma, a celeste herança de que é portador. Aí vamos falar um pouquinho então de desajuste da alma, as drogas. A gente não pode ser radical, né? Então, não criança, mas o jovem, de vez em quando, cheirar uma cocaínazinha com os amigos, né? Ou num momento social, assim, ou ir numa festa e se picar, é um aniversário, está todo mundo se picando, a gente se pica um pouquinho, de vez em quando, vocês vão dizer assim, ele está alucinando, né? Não, né? É droga, em hipótese alguma. Não tem essa coisa, não, mas socialmente, só de vez em quando, uma vez que outra, uma picadinha não vai fazer mal, né? Vai. Né? Então vou continuar falando nas drogas. Pois é. Mas de vez em quando uma cervejinha é droga. Álcool é droga e faz mal e destrói o ser como ser humano. Né? O que existe a diferença é drogas ilícitas, como as primeiras, e drogas lícitas. São chamadas assim dentro da psiquiatria. As drogas ilícitas, ou seja, as drogas que legalizaram. O álcool é legal porque deixa as pessoas abostadas, imbecilizadas, então elas não incomodam as grandes estruturas e não atrapalha a produção, porque normalmente bebem fora da produção. Se trabalha beber durante a produção, vai para a rua. Mas pode beber fora da produção, então ele é sempre um abestado que produz para a nação. Então está ótimo, deixa o álcool. Né? Os outros já perturbam a produção, perturbam a nação, então não é legal. Veja como é que funciona a coisa. Então, falar um pouquinho de drogas lícitas. O álcool, a gente tem que ser, como eu falei, meio rápido, desculpe, tá? Ele não tá, o nosso organismo não é feito para destruir o álcool, então a gente usa uma enzima que transforma ela num acetaldeíde, porque é tóxico para o organismo, com o tempo destrói rins, estômagos, enfim. Né? O nosso querido André Luiz, todo mundo conhece a história, quem deu o nosso lar, desencarnou, foi para o umbral 8 anos, né, era um médico, e aí os espíritos no umbral dizem, infeliz suicida, dizem, infeliz sim, mas suicida não, né? Até que ele foi levado para o nosso lar, e a primeira coisa que o médico olhou para ele disse assim, né, todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Então vai até como suicida, até essa tabelinha. A toxicidade do álcool. Na Grã-Bretanha, agora na Inglaterra, as garrafas vão vir estampadas iguais aos nossos cigarros aqui, né, com a toxicidade do álcool e as doenças. 1,2 milhões de internações anuais de doenças, principalmente renais, decorrentes da cervejinha, do vinhozinho. No Brasil, a gente não tem esses dados, porque a máquina não permite isso para que a coisa ocorra, mas 83% dos leitos psiquiátricos no Brasil públicos são ocupados por alcoolistas. A gente nem ouve falar nisso. Então o álcool destrói mesmo. Né? Eles fizeram agora, no maior congresso mundial que existe, que é o Congresso Europeu de Cardiologia, 15 mil cardiologistas de todo o mundo se reuniram, né, em 2014, e eles apresentaram essa pesquisa muito interessante. Eles pegaram 146 participantes por um ano, os homens tomaram 2 copos de vinho e as mulheres 1,5 copo de vinho por dia, porque era um congresso de cardiologia. Eu tinha um amigo nosso que participava aqui da União, até não está presente aqui, mas participa, né? Ele é cardiologista, ele só pode ser propaganda comprada, né? Porque as empresas compram
cardiologista para fazer a pesquisa e dizer que o vinho é bom, porque não faz bem. Né? Eu me lembro que ele dizia isso, eu ficava nervoso até. Né? Mas eles se levaram então para um congresso essa pesquisa. Será que o vinho faz bem para o coração mesmo? Né? Que normalmente os cardiologistas dizem assim, não, dá uma caminhada, toma uma taça de vinho por dia que tu vai ver que o teu coração vai melhorar. Fizeram essa pesquisa, resultado, nenhuma alteração nos marcadores cardíacos. Nenhuma alteração nos marcadores cardíacos. Nada melhorou com o álcool. Pelo contrário, outras coisas pioraram, rins e outras coisas. E aí a questão que eles levantaram foi essa, mas então por que? Por que eles dizem isso? Porque os médicos sempre diziam assim, dê uma caminhada e tome uma taça de vinho. Então esquece a taça de vinho e fica só com a caminhada. Porque a caminhada é que faz bem. A taça de vinho faz mal. E qual é o processo do álcool no nosso organismo? Nós temos, que eu acho lindo, nosso amorzão já nos deixou, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E o que quer dizer bem-aventurados os aflitos? Felizes aqueles que sentem uma aflição. Por que isso? Né? Porque nós temos, e só hoje, não tinha como explicar na época, né? Mas no futuro vocês vão entender. Né? Nós temos dentro do cérebro uma coisa chamada circuito, sistema dopaminérgico, circuito de punição e recompensa. Então, sempre que a gente faz uma coisa legal, por exemplo, se a gente ajuda alguém, se a gente faz uma coisa legal, nós enchemos o cérebro e faz assim, isso é legal. Isso é legal para a evolução, isso é legal para tudo, para ti. Então, enche o nosso cérebro de dopamina, a gente fica super feliz. Por isso que a gente vem fazer as caridades, fica todo bobo, todo faceiro. Na verdade, a gente está chapado, né? Cheio de dopamina. Né? É o sistema de punição e recompensa evolutivo. Isso foi criado na evolução. No entanto, o Instituto Max Planck da Alemanha localizou que em 100 milionésimos de segundo, olha a rapidez dos processos neurais. 100 milionésimos de segundo após uma decisão errada, o organismo faz uma supressão de dopamina. Né? Então a gente dá aquela olhada que não devia ter dado, aí pá, a gente acende, não devia ter olhado assim, pá, não devia ter dito isso, pá, né? E a gente fica ruim. E durante o serviço a gente faz várias dessas, durante o trabalho, durante o dia, de noite, a gente às vezes chega em casa assim, e aí o que a gente faz? Vê uma televisão, fica embostado também, mas assim não dá nada. Ou vai para happy hour e toma lá uma cervejinha. O que a cervejinha vai fazer? Ela vai sedar todo o meu cérebro. Aqui é o cérebro de uma pessoa pensando normal, aqui uma pessoa com bebida. E aí cede o meu sistema de punição e recompensa e eu fico abobado. O que deveria acontecer? Eu deveria chegar em casa, ou mesmo durante o serviço, parar e dizer para o banheiro, Jesus, não estou legal. Estou com um aperto aqui. O que foi? Aquele pensamento amoroso que teve com o chefe, a bombinha e tudo mais. Eu digo, então foi aqui, não vou jogar bombinha no chefe. Né? E cada vez que a gente tiver uma aflição, a gente parar e procurar, a gente vai caminhar cada vez para a lucidez, para o autocontrole, para o autodomínio das emoções, para a capacidade de viver muito mais sereno, muito mais seguro, muito mais donos de nós. Cada vez que nós tomamos uma cervejinha, a gente bota isso tudo. E aqui nós temos um cérebro funcionando e um cérebro de um bêbado. Olha o que está funcionando no cérebro. Um amendoim. Um amendoim está funcionando. O resto está sedado. Tabagismo eu não vou me deter, todo mundo conhece. Drogas lícitas eu vou passar rapidamente a maconha só. Né? Porque tem muito essa discussão da liberação da maconha, enfim, como liberar aqui no Uruguai. Né? Ela gera essas coisas que a gente conhece aqui, mas induz a quadros psiquiátricos. Já existem estudos prospectivos dentro da psiquiatria e até ali o Instituto de Psiquiatria do Salvador Gentil, que é um dos maiores especialistas em psiquiatria e pesquisas no Brasil e no mundo até. Tem trabalhos muito interessantes daquela geração que fumou maconha lá nos anos 70, aquela geração, né? E que muitos induziram a quadros psiquiátricos, muitos hoje em dia tomam antidepressivos, muitos estacionaram, porque ela tem um processo também de tirar a capacidade de crescer, então as pessoas ficam, né, na mesma. Né? Mas a questão era isso aqui, ó. É o tetraílocanabidiol e o canabidiol. Esse aqui, o THC, é o que dá o efeito alucinógeno. Então, que dá as coisas, dá uma sensação de calma, de paz, uma sensação de que eu estou vendo
as cores mais nítidas, né? Porque ocorre isso. Mas tem também na maconha o canabidiol. O canabidiol pode ser usado em termos terapêuticos para ansiedade, coisa assim. Né? A maconha dos anos 60 tinha 5% de THC. Agora tem 40% de THC. E em 2017 eles começaram a encontrar maconha, tudo já transgênico, sem canabidiol. Então aquela coisinha verdinha, aquele capinzinho verdinho, tão bonito, ecológico, é droga pesada, faz mal. Né? E eles já calculam que os estudos prospectivos dessa juventude que está fumando agora, para daqui 20 anos, devem ser bem catastróficos, pelo estrago que vai estar fazendo. Então, só para a gente saber, e todo o organismo para funcionar em nós, se vocês comerem capim não vai dar nada, mas fumar maconha dá. Por quê? Porque nós temos um receptor, a anandamida, o receptor da anandamida. O que significa isso? Que nós temos a possibilidade de nos chapar por nós mesmos, que são os mecanismos que nos levam a ter paz, que nos levam a ter serenidade. E nós podemos comandar isso sem precisar usar nenhum desses elementos. Agora, como eu disse, eu ia pincelar assuntos, desculpem que eu não consegui abordar, depois acho que daí o grupo de família pode levar esses estudos para adiante. Né? Vamos falar um pouquinho de ideologia de gênero e identidade de gênero, até porque esse ano a gente recebeu, acho que vários de vocês, um monte de publicação no Face, uns xingam, outros não xingam, e WhatsApp, de espíritas, fazendo uma salada disso aí, terrível. É interessante a gente estar mais lúcido com relação a isso. Né? Então vamos começar com ideologia. Ideologia está ligada à questão política, ideológica. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso já foi uma distorção, não, nem digo maléfica, uma ignorância mesmo, que leva que a ideologia de gênero é uma coisa marxista. Marx nunca falou em gênero, né? Eu não sou comunista, mas Marx abordava o problema que era a ditadura familiar. Né? Não, tu vai casar com fulano e acabou porque era bom para as famílias, para a mulher fazer engenharia, mas nem pensar no lugar, era na frente do fogão. Né? Muitas foram internadas porque tentavam reagir, e Marx dizia que a família destruía e que o Estado destruía toda a estrutura da pessoa. Né? Mas enfim, isso aqui foi surgir há 20 anos atrás, dentro do capitalismo, não tem nada a ver com o socialismo, com o nome perspectiva de gênero. E é um estudo apaixonante, né? Foi um estudo apaixonante, a perspectiva de gênero. O que é a perspectiva de gênero e não ideologia de gênero? Né? É a perspectiva, é o estudo que buscou compreender se os gêneros são construções sociais. Porque se dava aquela ideia assim, nasce o bebezinho, né? A gente vê o bebezinho, a gente olha assim, rosinha, ai que princesinha, né? Aí olha assim, azul, que garotão, hein? Pá, E aí eles levavam a ideia assim, será que é isso aí que leva a criatura a ser macho e a outra a ser, né? Será que é uma criação social, essa distinção tão clara de homem e mulher? Ou será que é uma coisa realmente biológica, enfim? Né? Então esses estudos foram feitos em todo o mundo. Aqui o Richard Lipa, professor de psicologia da Universidade da Califórnia, e desculpa, eu sou sempre apaixonado pelos estudos dos americanos, que a gente faz estudos assim, com 8 participantes, 4 desistiram, mas 13 a gente conseguiu concluir, é nessa base assim. Ele fez uma pesquisa com 200 mil participantes em 53 países, na Europa, nas 3 Américas, na África, na Ásia, ou seja, no mundo todo. Em todos os pontos do mundo ele mandou essa pesquisa, que fazia algumas perguntas, mas a pergunta básica, que era a ideia da pesquisa, era: com o que você gostaria de trabalhar? Essa era o fundamento da pesquisa. Em todo o planeta, homens gostam de trabalhar com coisas. Engenharia, matemática, mecânica, informática. Mulheres, todas querem trabalhar com pessoas, socializar, línguas, letras, né? Enfim, estar em contato com pessoas. E aí, assim, ó, não é uma questão assim de a cultura, isso no Japão, na Indonésia, na África, né? Os homens gostam de objetos, de máquinas, as mulheres, então já tem uma coisa biológica aí. Né? O Dr. Trond, da Noruega, fez um estudo muito interessante, eu vou ser meio rápido aqui também. Ele pega bebês de 9 meses e coloca num tapete com brinquedinhos de crianças, de meninas e brinquedos de meninas. Os meninos vão pegar os objetos, os carrinhos, as coisas, e as meninas vão pegar os bonecos com 9 meses de idade.
Né? Então, o que ele diz assim? Os bebês nascem com uma disposição biológica para ser homem e ser mulher. Clara. E o ambiente que se criam a reforça ou atenua. Veja que interessante. Essas são as conclusões que se chegou em todas as pesquisas no mundo sobre essa questão da perspectiva de gênero. Então, não é criação. Nós viemos com essa alma, por isso que a gente abortou isso. Né? O Dr. Simon, também, da Universidade de Cambridge, 540 anos de universidade, 120 Nobéis, isso aqui é uma maravilha, né? Dessa carga de estudo, assim, né? Ele fez uma pesquisa, fizeram uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram bebês de um dia, e mostravam uma foto de um carro, de um trator, e uma foto de uma pessoa. Eles paravam, os meninos paravam no trator, as meninas paravam na pessoa. Olha que fantástico isso, né? Como a gente realmente vem assim no mundo. Né? E qual seria a base fisiológica? Ainda não se sabe, está se pesquisando, mas uma das coisas que se notou é o nível de testosterona durante a gestação. O bebê com mais testosterona durante a gestação tende daí a ser menino e o bebê com menos testosterona a ser uma menina. Na verdade, até o desenvolvimento é assim. Então, maior nível de testosterona, mais características masculinas. Ele fez um estudo daí prospectivo de 8 anos também. Ele acompanhou esses bebês desde o nível de testosterona no ventre da mãe até posteriormente. Maior nível de testosterona, então mais característica masculina, preferência por objetos e máquinas. O menino tem atraso na fala e menos socialização. Eu posso ter meninos com menos testosterona também. Mas daí vem os confundidores. Então até ele ficou pleno e consagrado dentro dos estudos da ciência que a perspectiva de gênero, nós nascemos com viés biológico para ser menino ou para ser menina. Mas daí o que acontece? Nós temos isso aqui. Meninas que só gostam de subinhar, de jogar bola, que não querem, isso aqui não tem nada a ver com homossexualismo. Estamos falando em mecanismos de gênero interno. E menino que gosta de brincar de boneca, gosta de... Né? O que está se percebendo? Assim? Que nós temos um corpo físico e uma alma. Aqui a gente está pegando pela nossa palestra a alma. Mas se nós fosse pegar em termos de academia, seria uma mente. Né? Mas como a gente está abordando, nós viemos com uma alma dentro de uma família. Né? Então eu posso vir com uma alma masculina num corpo masculino. Eu posso vir com uma alma feminina num corpo feminino. Mas aí que vem uma coisa interessante e normal. Eu posso vir com uma alma masculina num corpo feminino. E posso vir com uma alma feminina num corpo masculino. Isso aqui, por sinal, é o que eu exercito em mim há vários anos, diariamente, a ter uma alma feminina num corpo masculino. Eu era bem jovenzinho, não era nem espírita, com 16, 17 anos que fui me tornar espírita. E a minha mãe contratou uma menina para trabalhar lá em casa, ela já trabalhava quase 3 meses lá em casa. E aí um dia ela foi servir a mesa, que a gente almoçava, ela servia a mesa durante 3 meses. E alguém falou alguma coisa e eu dei uma gargalhada. E ela deu um grito, saltou para trás assim, o Rogério ri! Aquilo me deu um choque tão grande que eu passei a rir. Porque eu sou um homem sério, eu era um machinho, né? Na verdade, fechava nas minhas viagens, estava sempre fazendo yoga, ia na GFU, né? E no meu mundinho, né? Mas vê como a gente é grotesco e não sabe que é grotesco, né? E aí aquilo me chocou imensamente, eu comecei a dizer, mas o que é isso, né? Eu comecei a trabalhar esse lado da sensibilidade, do amor. Hoje em dia eu tento o máximo ter essa alma feminina no corpo masculino. Então, o que é isso aqui? Como eu falei, não tem nada a ver com homossexualismo, com orientação sexual. Né? Agora sim, nós vamos entrar em identidade de gênero. Que as pessoas também fizeram uma salada entre ideologia de gênero e identidade de gênero. São coisas totalmente diferentes. Então, ideologia de gênero ou perspectiva de gênero foi o que nós falamos, que é um estudo. Eu sou encantado por estudo, eu sempre digo, né? Repito isso 500 mil vezes, sabedoria vem de sabor. Estou sempre saboreando essas coisas. E agradeço ao meu chefe mandando. Identidade de gênero, né, é outra coisa. Né? Então eu venho, como eu mostrei lá, alma, aspectos modeladores, né, gênero,
eu posso vir com uma alma masculina e um corpo, uma alma feminina, mas eu posso ter, como eu falei, essa questão aqui, eu sou um corpo feminino, mas a minha alma tende para cá. E eu tenho essa inversão aqui. Eu tenho um corpo masculino, mas eu me sinto uma menina. Eu tenho um corpo feminino, mas eu me sinto um menino. E é interessante que também não tem nada a ver com ser homossexual ou não ser homossexual, de novo. Né? É só uma identidade de gênero. E a gente pode ter filhos assim. Isso é por isso que a gente está falando aqui no ambiente de família. Um menino que é uma princesa, mas ele é doce, ele é querido, ele é amável, ele é assim, ele é menino. Né? E às vezes a escola, o meio, começa a empurrar ele, então tu é gay, tu é homossexual. Ele não é gay, não é homossexual. Então se ele começar a ter trejeito, não precisa conversa com ele. Isso aqui é um estereótipo doentio, só é sensível, tu não precisa começar, né? Não há necessidade disso. E mesmo que depois tu seja homossexual, também não é necessário isso. Pode ser um homossexual extremamente centrado, uma homossexual extremamente centrada. Os processos de homofobia, né, esses processos de desequilíbrio dentro já do homossexualismo é que levam a essas, que eu desculpe colocar aqui, essas patologias, ou seja, exagerar, né, porque é uma maneira que eles têm de reagir à pressão, infelizmente, que nós ainda criamos em cima disso. Né. Agora sim que nós vamos entrar em opção sexual. Vejam só, a gente falou perspectiva de gênero, ideologia de gênero, agora opção sexual, que na verdade se chama orientação sexual. Orientação sexual normalmente a gente acha assim, né? Que é a alma feminina com o corpo feminino com alma masculina, ou o corpo masculino com alma feminina que vão tender a ser homossexuais. Nada a ver. Muitas vezes passou a vida sem nada de homossexualismo. Né? E que o machão, né, o masculino, o corpo masculino, a alma masculina, não, às vezes eles são homossexuais. Mas o que é isso aí? É uma orientação. Ele prefere, é um menino que prefere namorar um menino do que namorar uma menina. Eu tenho essa experiência muito gostosa na minha vida, que o meu irmão, desde os 5 anos quase, meus 5 anos, porque é 5 anos mais velho que eu, né, é homossexual. Mas sempre foi, agora eles comemoraram 27 anos de casado com o esposo dele. E na minha juventude, ele tinha até uns amigos lindos, que era lindo, com os olhos verdes, eu achava lindo, guri, assim, eu era jovem. Eu digo, será que, né? E aí eu, estou falando de mim, que particularmente eu comecei a imaginar, beijar pra tudo, que nojo, né? Eu descobri que eu, nesta encarnação, essa alma Rogério não funciona. Nesta encarnação, essa alma Rogério, não sei na vida que vem, não sei como é que foi na vida passada, agora não funciona. Mas é a alma que eu estou trabalhando nessa vida. Não tem nada a ver com a alma que cada um está trabalhando. Então nós vamos ter identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico. Todos funcionando de uma maneira extremamente harmônica, saudável, e nós temos que aprender a trabalhar o quanto isso existe e é saudável. Agora, quando eu tenho essa alma feminina, essa alma masculina extrema, né, é interessante porque há umas décadas atrás se dizia que até precisam encontrar dentro da doutrina espírita, expoentes da doutrina espírita, abordando que homossexual era doença do espírito. Tinha um que é bastante conhecido até no meio espírita, que ele dizia que a única saída era o celibato. Imagina, nada radical, né? Eu me lembro que tinha uma colega nossa aqui, que é o presidente da casa, até uma vez ela viu uma palestra dele e veio chorando falar comigo. E aí eu tentei dizer, não, ele é da velha guarda, cabeçudo. E aí depois, com o tempo, a Sociedade Brasileira de Psicologia diz que caça o registro do psicólogo que disser que o homossexualismo é doença, pede o registro de tão errado que é essa afirmação. E ele também começou a dizer que não, isso é parte dos experimentos, então a gente vai evoluindo. Né? Mas no início a gente acha assim, né? Naquela época, de 40 anos atrás, eu não era nascido, mas enfim, né? Se pensava assim, se veio menino, só pode ficar com menina. Menino não fica com menino, menina não fica com menino. Né? Se Deus te botou como menina, é para ficar com menina. Né? Mas mente retrógrada. Né? Então a gente traz essas estruturas, hoje em dia, graças a Deus, a maioria de nós acho que já não tem mais isso. A gente sabe que não está contando uma outra coisa que eu adoro,
do André Luiz, ele fala, quando ele se refere ao sexo, né, ele fala o roçar de células. Há umas 2 semanas atrás eu até falei no encontro de jovens, e uma orientadora disse, tá aí um chamego, vamos roçar as células. Dá para dizer para a esposa, né, querida, vamos roçar as células. Né? Porque isso é sexo. Mas todos nós sabemos aqui que à medida que a gente evolui, a gente para de fazer sexo, graças a Deus. Né? Se são filhos de pais espíritas, foi a cegonha, por favor. Mas a gente realmente para de fazer sexo e passa a fazer relação sexual com o amor. Então o que conta é o amor. O órgão genital que eles estão usando é o que menos conta. Conta é o amor. O amor é que é lindo, é o amor que nos une, é o amor que nos faz. E o roçar de céu lá embaixo, se acontecer, é mais uma consequência daquele amorzão, do beijado, de pegar nas bochechas. Isso é que é lindo, né? Isso é que conta. Mas a gente traz aquele ranço, como traz também da identidade de gênero extrema, que é o transexual. Ele se sente tão menino, esse menino, que ele faz cirurgia e vira uma menina. Então alguns de nós dizem, não, mas ele veio menino, ele teve que... E dá um nó, que digo de passagem que até em mim ainda dá um pouco nó nessa parte, essa aqui ainda não conquistei ainda. Mas a gente tem que ir então para os nossos amorzões, que há anos vem nos trazendo instruções, né? Através do Chico, enfim. O que Emmanuel nos diz? Emmanuel, através do Chico Xavier, diz, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar. Isso no livro Sexo e Vida, do Emmanuel. Quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição de dignidade humana, então a questão não é super homossexual, super homossexual, super trans, né, a questão é super uma pessoa errada, digna, né? O André Luiz, no livro Vida e Sexo, ele diz assim, por vezes os relacionamentos ditos anormais, homossexuais, mas ele foi em 1963, tem mais equilíbrio de dignidade cristã do que alguns ditos normais. Bem que interessante isso, né? E o próprio André Luiz, aqui eu vou fazer um lixo de coisa. Rapidamente aqui, é só para lembrar também que o cérebro ele vai se aprontando, a gente... Primeiro na adolescência, a gente quando é jovem, criança, a gente vai gravando tudo. A gente grava tudo que pode, tudo é possibilidade, tudo é oportunidade. Depois que a gente está com o cérebro desse tamanho, a gente começa a podar. Não, isso aqui não é como eu lá, teve aquele período em que eu disse, não, o sexualismo não é para mim. Podei todos os ramos do homossexualismo em mim e assim a gente vai podando. O cérebro só fica pronto aos 25 anos. Então por que eu estou trazendo isso? Porque já existem países na Europa em que pode haver a opção de transgenia, digamos assim, de ser transgênico, transexual, criança. E aí surgiu, agora, o ano passado surgiu uma muito interessante, porque um menino com 12 anos disse que era menina. E aí os pais concordaram, a lei inglesa permite, e ele fez cirurgia. Tirou o órgão sexual masculino, começou a tomar hormônios, e aí cresceu, chegou aos 18 anos e disse, não, eu sou menino, e eu quero menina. E aí? Aí não põe de volta. Ainda, pelo menos, elas vão conseguindo botar de volta. E todo aquele hormônio que tomou. Então, isso eu falei para os jovens, e falo para os pais aqui, calma. Né? Espera pelo menos até os 25 anos para qualquer tipo de decisão. Né? Vamos amadurecer, vamos com calma na coisa. Né? E novamente em Sexo e Destino, André Luiz nos fala, a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal. Veja isso, é sempre uma alma para experimentar. No mundo vindouro, ele escreveu isso há mais de 40 anos, mais de 50 anos, 63, né? Mais de 50 anos ele escreveu, no futuro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana. Como nós temos que aprender com esses amigos, né? E a gente ainda vai difícil. Né?
E a questão é a seguinte, né? O que é o masculino e o feminino? Vocês conhecem esse cara aqui, ou essa moça aqui, essa moça, esse cara, essa moça? Isso eu acho legal. Né? Isso aqui é Krishna. É um homem que parece uma moça. Então as divindades indianas já têm esse processo assexuado. Porque nós, como espírito, temos que desenvolver as duas polaridades. Né? Desenvolver a polaridade feminina e a masculina. Masculino e feminino. Também tem essa luta pela dignidade feminina que eu apoio, dou toda a força, tem que ser, porque é um horror os nossos preconceitos. Eu estou lendo um livro agora do professor de universidade norueguês, Sexo e Religião. É aterrador o que nós fizemos e continuamos fazendo nessa área, em todas as religiões do mundo. Mas vem essa questão, a mulher sempre sem voz, sempre oprimida, sempre, né? Mas a questão é assim, ó, homem e mulher são iguais, né? E a gente diz assim, são iguais. Né? Nós sabemos, espíritos, ora vêm como homens, ora vêm como mulher. Se ora nós vemos como homem, ora nós vemos como mulher, é porque há diferenças. Né? A sexualidade surgiu pelo processo de variação genotípica e fenotípica. Se nós tivéssemos todos o mesmo DNA, quando deu a gripe espanhola na Europa, que 2/3 morreram, morreria todo mundo. Mas 1/3 tinha um DNA diferente que lutou. E como sempre nós botamos a culpa nos outros, o culpado era o rato, e hoje descobriu que o culpado era o piolho. E nós levávamos na cabeça quem tinha cabelo. Quem não tinha cabelo sobrevivia, viu? Tem uma vantagem. Né? E aí, homem e mulher são iguais? Veja que interessante. O cérebro masculino e feminino, embora semelhante anatomicamente, são diferentes funcionalmente. Embora o cérebro masculino tenha um volume 9%, o cérebro masculino 9% maior, ambos têm a mesma quantidade de neurônios. Apenas o cérebro feminino é mais compacto. Só isso. Curiosamente, no início do desenvolvimento fetal, homens e mulheres têm o mesmo cérebro feminino, ou seja, nós dois nascemos, todos nascemos com o cérebro feminino. Após a 8ª semana de gestação, sob a ação da testosterona, lembra, causa diminuição do número de neurônios nos centros da comunicação, fala, audição, ou seja, a mulher fala mais, comunica mais, o homem menos, e aumento no número de centros da sexualidade e agressividade, aí vai ser um menino, por exemplo. A ausência da testosterona faz que o cérebro feminino continue a se desenvolver, fazendo brotar mais conexões neurais no centro da comunicação e nas áreas da emoção. Então, o que acontece? Nós temos o cérebro assim, exatamente bipartido. Quando a gente fala em amígdala, nós temos 2 amígdalas. Hipocampo, nós temos 2 hipotálamos. Nós temos 2 cérebros completamente distintos, só um elemento ali que é único, que é a pineal. O resto tudo é duplicado. E sempre o cérebro esquerdo é esse aqui. Intelectual, temporal, histórico, ativo, explícito, analítico, que é o que pensa, raciocina, é o cérebro masculino. E esse aqui é sensível, eterno, temporal, receptivo, tático, gestáltico, com sensibilidade, com intuição, com percepção, é o cérebro feminino. Aí eles fizeram uma série de testes, né, com perguntas, respostas e interações, analisando o funcionamento do cérebro. E descobriram que o homem que usa o cérebro esquerdo é muito mais rápido que a mulher. Ele toma decisões mais rápido, ele age mais rápido, ele pensa mais rápido. No trânsito, às vezes se nota isso. Então ele tem realmente mais velocidade. Porque ele usa inteiro o cérebro esquerdo. E aí vem a surpresa. A mulher usa os 2. Então ela é mais lenta, mas muito mais profunda que o homem. Por isso que ela é renegada, espizinhada a vida toda pelos homens. Porque o homem está, você tem que ela diz, olha, eu faria isso, cala a boca, né? Depois minha razão, adianta. Não sempre se diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e realmente. Né? A mulher tem muito mais profundidade, muito mais sensibilidade, então homens ouçamos as mulheres antes de dar o passo, porque elas realmente pensaram o dobro que nós. E pensaram com questões que nós não pensamos, com sensibilidade, com intuição. Então veja que interessante isso. A estruturação da personalidade acabou. Isso. Então nós vamos respeitar o tempo, mas depois a personalidade se estrutura. Né? Nós vamos tendo as etapas do crescimento, 4 anos, né? Vai chegando a adolescência, vai chegando a jovem, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. E
sem dúvida alguma, né, a ideia de colocar esses pontos aqui é que o exemplo é fundamental. A Sandrinha, antes de começar a palestra, disse, fala no DIGE. Aqui nós estamos no DAF, o Departamento de Assuntos da Família. O DIGE é o Departamento de Infância e Juventude. E ela diz assim, olha, seja contundente. Então, quem não trouxer uma criança para a evangelização, o que a gente tira as pernas? Primeiro vai ter um longo umbral, até decidir. Porque aqui a gente percebe, né, aprende a ser humano. Né? Na verdade, aqui não, em todo o ambiente cristão. Né? Aqui se trabalha um ambiente cristão, trabalha de repente com Jesus, aprende a amar, aprende a saborear. Às vezes está um dia lindo lá fora, a gente com uma nuvem na cabeça, a gente esquece que existem flores lindas, pássaros lindos, e nós somos o ser mais lindo desse universo, que temos todo esse potencial, essa capacidade, ligados a essa natureza, a paz da natureza. A gente começa a perceber esse estado de ser eterno ligado a esse universo lindo de evolução, e nos tornamos criaturas com mais nobreza espiritual, com mais nobreza de enfrentamento, mais capacidade. Então tragam a criança para a evangelização, participem do DAFA. E só para encerrar, a gente trabalhou aqui na União há bastante tempo, né, 40 anos, e seguidamente, pessoal, várias vezes, vinham me pedir assim, que ia ter um casamento, mas eles eram espíritas, espírito não tem casamento, mas se eu podia ir só fazer uma prece, dar umas palavrinhas. Vocês estão ouvindo, mas é verdade. Não dá para mim fazer um casamentinho espírita. E em todos eu repito o que eu vou falar agora. Casamento espírita é evangelho no lar. É toda semana se reunir e ler um trechinho do evangelho verdadeiro. Na nossa casa, por paciência da minha amada, a gente faz todos os dias. A gente que é mais complexado, mais carregado. Todos os dias a gente, onde estiver, a gente está viajando, a gente para, leva o livrinho, abre, faz uma prece, abre uma mensagem do mundo lá. Isso é estar casado em nome de Deus. Estar casado com a espiritualidade, até o nosso lar, um ambiente onde os espíritos podem trazer espíritos para ser atendidos, uma extensão de uma casa espírita, uma extensão de uma casa de amor. Então que a gente possa fazer do nosso lar um lar de amor. Desculpa passar por mim. Nós queremos agradecer a presença do Rogério, que se dispôs a vir aqui hoje. Agradecer também a presença de todos vocês. E nosso muito obrigado. Nós realmente é um tema que é muito importante para a nossa vida. Eu queria abusar um pouquinho mais da tua paciência, Rogério. Se fizesse então o encerramento para nós, uma oração de encerramento. Querido amigo Jesus, mestre paciente e amado, que nos acompanha em nossa caminhada contigo. Obrigado por momentos como esses, em que saímos cheios de empolgação para crescermos e nos tornarmos melhores contigo. Que esse amor que aqui se derrama sobre nós possa se direcionar aos nossos lares, fazendo uma limpeza profunda em nossos lares, sobre nossos entes queridos, mesmo aqueles que ainda não se compreendem, sobre toda a humanidade, Senhor. Que nós possamos sair daqui alegres e tranquilos, cheios da tua energia e da tua paz. Muito obrigado aos queridos amigos espirituais que assessoram esse lar com tanto amor. E mais uma vez, muito obrigado a ti, Senhor.
Obrigada.